Olá, meu nome é Graziele Lima, sou a professora de Química. Nós estamos na unidade 4, tema 2, e vamos falar sobre os metais, sua importância econômica e como eles são obtidos. Além de um processo muito importante que acontece na natureza, que é o processo de corrosão, certo? Então, os metais, eles são obtidos a partir dos seus minérios. E a importância desse metal, o valor agregado desse metal, depende de 3 fatores, certo? São suas propriedades físicas e químicas, o custo para produzir esse metal e sua ocorrência na natureza. Querendo ou não, existem metais que eles têm minérios em grande quantidade, E outros que são, como a gente chama, são metais mais raros, mais difíceis de encontrar, E todos esses metais, eles são extraídos de minérios. E se vocês olharem aí no slide 2, nós temos uma tabela onde nós temos os minerais e os seus principais componentes e qual é o metal que é extraído, certo, desse mineral. Então, por exemplo, aí nós temos a bauxita. A bauxita tem grande quantidade, certo, na natureza e dela nós extraímos o alumínio. O minério blenda, nós extraímos o zinco. O minério zinabre, por exemplo, nós extraímos o mercúrio. O minério calcopirita, nós extraímos o cobre desse minério. Então, querendo ou não, esses minérios eles não se distribuem homogeneamente na crosta terrestre, certo? E aí existem regiões que têm mais minérios desse tipo, outras regiões que são mais favorecidas com esse outro tipo de minério, certo? Então, não há essa distribuição uniforme de minérios na natureza, não. Então, cada região, ela meio que é responsável por ser grande produtora de um determinado minério. E aí, para citar como exemplo para vocês, eu trouxe aqui como a gente se obtém ferro a partir do seu minério hematita, certo? Então, o ferro ele é bastante utilizado para diversos fins, seja na indústria naval, seja na fabricação de veículos, seja na construção civil, para ferramentas. Então, ele está no nosso cotidiano justamente por suas ótimas características e também por ser encontrado em grandes quantidades, E aí, vale ressaltar que o ferro ele é um importante componente de uma liga metálica muito importante, que é o aço. O aço é formado por carbono, átomos de carbono e átomos de ferro. Então, essa liga metálica ela é muito importante hoje em dia na nossa sociedade e tem um uso bastante frequente. Então, o ferro ele é provindo a partir do minério hematita, que é Fe2O3, e ele é obtido nas siderúrgicas, nos altos fornos da siderurgia. Se vocês olharem aí no slide número 4, nós temos justamente o esquema aí de um alto forno que existe nas siderurgias, certo? E aí, aqui tem explicando mais ou menos como é um processo de forma simplificada da obtenção desse ferro a partir do seu minério. Então, se vocês olharem aí, na região do topo do alto forno, esse equipamento, tipo esse caldeirão, essa caldeira que nós chamamos de alto forno. E na parte superior, no topo ou na goela, de uma forma assim que eles chamam, de uma forma bem chula, se coloca justamente a hematita, que é o minério do ferro, junto com carvão e com calcário. E aí, se vocês observarem, próximo à base desse alto forno, bem na parte de baixo, nós injetamos ar quente sob pressão a uma temperatura de 700 a 1000 graus Celsius. Então, é uma temperatura muito, muito elevada. E quais são as reações que ocorrem dentro desse alto forno? Se vocês olharem lá no slide 5, o que é que vai acontecer? O carvão, certo? Ele vai reagir com o oxigênio que foi injetado, certo? Nesse alto forno, para formar o monóxido de carbono, CO, tá? A gente está vendo aí na reação. E o que é que vai acontecer? Esse CO, esse monóxido de carbono, vai justamente reagir com o minério de ferro, que é a hematita, para formar dióxido de carbono e o metal ferro, certo? Então, é isso que acontece nos altos fornos, Nós temos uma reação, a primeira reação, que é a transformação do carvão em monóxido de carbono,
para que esse monóxido de carbono que foi produzido a partir do carvão reaja com a hematita. E aí haja a formação do ferro metálico. Só que aí esse ferro metálico ele não vem tão puro assim, tá? Ele vem cheio de impurezas. E é por isso que no início da reação eu falei para vocês que colocava hematita, carvão e calcário. Esse calcário que se coloca, que é o carbonato de cálcio, ele serve justamente para eliminar a areia, a sílica que está misturado com esse minério. Então, cerca de 30% de sílica ela é eliminada nesse processo com a reação com carbonato de cálcio, certo? Essas impurezas, elas são retiradas, certo? Se vocês olharem no slide 4, na base do alto forno, vocês estão vendo essa palavra aqui, escória. Pronto, essas impurezas é o que eles chamam, né, na siderurgia de escória. E do outro lado vocês estão vendo que tem o ferro que? O ferro gusa, que é o ferro fundido. Esse ferro fundido que está mais ou menos numa temperatura de 1530 graus, certo? Ele é recolhido nessa base do alto forno e após purificações, né, para se tirar sulfetos, tirar a sílica, origina-se o ferro gusa, certo? Que é como eles chamam, que é a principal matéria-prima justamente para a produção do aço, porque essas siderúrgicas, além de elas isolarem o ferro do seu minério, elas vão fazer reações onde o ferro vai se ligar com o carbono para justamente formar o aço, tá? E utilizar, no caso, né, em grande escala, né, numa escala industrial. E aí, uma vez que esse ferro é fabricado, surge um problema. O ferro, ele como eu posso dizer para vocês, sofre um problema grave, né, para os metais, mas para o ferro provavelmente que você observa até mesmo na sua casa, tipo numa esponja de aço, né, numa palha de aço que usamos para lavar as louças. Se vocês observarem, se vocês deixarem ela ali em contato com a água, você observa o quê? Que ela vai ficando meio avermelhada, né? Esse processo que acontece tanto na palha de aço como acontece em ferros em grandes construções, é o processo que a gente chama de corrosão. E esse processo de corrosão, ela expressa a tendência do metal a retornar à sua forma de origem, ou seja, o metal a voltar a ser, por exemplo, o seu minério, ou seja, se transformar em óxido novamente. Para entender melhor a corrosão, a gente tem que entender sobre a reatividade dos metais, certo? Então, se vocês olharem no slide 6, nós temos o comportamento dos metais perante alguns agentes, como, por exemplo, em soluções aquosas, tá? E em soluções ácidas. Então, se vocês olharem aí, ó, nós temos como na primeira coluna, nós temos exemplos de metais. Sódio, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, ferro, chumbo, cobre, prata, tá? E aí, nós temos eles reagindo com água, eles reagindo com vapor de água e eles reagindo com uma solução diluída de ácido clorídrico. E eles vão apresentar alguns comportamentos, tá? Então, olha aí. Vamos comparar o primeiro, que é o sódio e o potássio, com o último, que é o cobre e a prata. Então, o sódio e o potássio, quando eles reagem com a água, é uma reação muito violenta. É uma reação que libera bastante calor e ela é até mesmo perigosa, tá? Então, esses metais, o sódio e o potássio, eles até são guardados numa forma que eles não entram em contato nem com o ar e nem com a água, para não ocorrer esse tipo de reação, tá? Se observarem com o vapor de água e com a solução diluída, eles reagem da mesma forma, tá? Uma reação muito vigorosa, uma reação muito violenta, tá certo? E quando a gente for comparar com o cobre e a prata, por exemplo, quando a gente coloca uma peça de prata na água, o que é que acontece? Nada, a gente não observa nada acontecendo. Assim, se colocar em contato com vapor de água e se colocar, por exemplo, a prata com uma solução diluída de ácido clorídrico, também não se observa, certo? Uma reação, né, forte, ou que libere calor, ou que libere gás, a gente não consegue observar. E aí, o que é que muda, professora? Por que esses metais, ambos são metais, por que é tão diferente?
Essa diferença se deve justamente à reatividade dos metais. Existem metais que são muito reativos, ou seja, com qualquer coisa eles querem reagir, e existem outros metais que são mais estáveis, ou seja, eles estão ali e eles não querem reagir com ninguém. Então eles ficam lá sozinhos e podem colocar em contato com água, com ácido, com base, e eles ainda vão continuar lá estáveis, tá? Então se vocês olharem aí no slide 7, nós temos uma escala, certo? Tipo uma escala de reatividade. Então como vocês podem ver, ó, o potássio e o sódio estão bem no começo, certo? Aqui nós estamos, vocês verem um aumento aí da seta, né? Que é um aumento da reatividade. E vocês veem que a prata e o ouro, eles estão lá no final. Então, vocês conseguem ver uma diferença de tipo que os metais mais nobres, como por exemplo a prata e o ouro, eles são menos reativos. Então, vocês podem até pegar um parâmetro aí. Ah, eu tenho, por exemplo, um brinco, uma bijuteria, tá? E eu tenho um brinco de ouro. Esse brinco de ouro aqui, o que a gente diz? Ah, esse brinco de ouro, ele é ouro puro, ele não vai enferrujar. Justamente por conta disso aqui que eu estou falando para vocês, a reatividade. O ouro tem uma reatividade muito baixa. Então, ele não vai reagir com ar, ele não vai reagir com a água, ele vai continuar lá com aquela cor dourada linda, né? Já, se a gente pegar uma bijuteria, com o passar do tempo, o que a gente vai observar? Ela vai começar a ficar avermelhada ou preta, né? Ou como a gente fala. Isso quer dizer o quê? Que essa bijuteria, esse material, essa liga metálica que está formando a bijuteria, ela está reagindo com o ar e está reagindo com a água, tá? Isso quer dizer o quê? Que os metais que compõem essa liga metálica são mais reativos do que, por exemplo, os metais o metal, né, o ouro, que compõe o brinco de ouro, né? Então, quanto mais nobre o metal, menos reativo ele é. E quanto mais barato, menos nobre esse metal, mais reativo ele é, tá? Então, por exemplo, o elemento, os químicos comparam essa reatividade com o hidrogênio. O hidrogênio não é um metal, mas ele entra na escala de reatividade aí para justamente ter um parâmetro, né, de comparação da reatividade desses metais com o hidrogênio. E aí o que acontece? Se a gente está falando de metais e reatividade de metais e diferença desses metais, a gente pode muito bem comparar um metal com outro metal, que é o que a gente chama de competição entre metais. Então, a gente usa aí, por exemplo, né, a gente traz esse exemplo aqui, que é sobre a gente colocar um prego de ferro, tá? Ou seja, o metal aí que a gente está utilizando, qual é o metal? O metal ferro, bem limpo e pólido, imerso numa solução de sulfato de cobre. Qual outro metal aí que a gente está comparando? O cobre, tá? E aí nós vamos ver a competição entre esses metais, a reatividade desses metais, do ferro e do cobre. E aí o que aconteceu nesse experimento? Pegamos um becker, né, um copo, um becker e colocamos a solução de sulfato de cobre. Essa solução de sulfato de cobre, ela tem uma cor muito bonita, uma cor azul, muito bonita, um azul bem forte, tá? Que é justamente o metal cobre, ele é o metal cobre que traz essa cor para a solução. E aí, a gente pega e imerge esse prego de ferro dentro dessa solução e a gente deixa ela lá durante 48 horas. E a gente organiza, né, o que é que acontece durante esse tempo. Então, no estado inicial, nós temos o quê? O prego imerso na solução de sulfato de cobre. Após alguns minutos, o que é que a gente começa a observar? A intensidade da cor azul, ela começa a diminuir. E a gente começa a observar um depósito avermelhado sobre o prego. Isso depois de algum tempinho. Aí eu disse para vocês que ia deixar esse experimento acontecendo durante 48 horas. Aí em 48 horas eu vou lá de novo olhar o que aconteceu. Aí em 48 horas eu percebo que o quê? A solução ela está totalmente descorada. Como assim? Aquele tom azul bonito não existe mais. A solução está transparente. E observei um aumento ainda maior da quantidade daquele depósito avermelhado sobre o prego.
Então, o que será que aconteceu? Quais as reações químicas estão envolvidas nesse processo? Então, nós temos o quê? Ferro, numa solução de sulfato de cobre, que está ali esse sulfato de cobre misturado com a água. Então, vamos começar por aí. Então, lá no slide 9, acompanhem comigo. Então, considerando que esse sulfato de cobre, ele é um composto, ele é um soluto iônico, o que é que vai acontecer quando a gente coloca um composto iônico na água? A gente já viu isso em temas anteriores. Ocorre o processo de dissolução iônica. Né? O que é que acontece? Vai ocorrer, né, a separação desses dois íons. Então, quando eu coloco o sulfato de cobre em água, nós vamos ter a formação do quê? Do sulfato 2- e do cobre 2+. Ou seja, nós vamos ter aí dois íons nessa solução aquosa. E aí, o que é que acontece? A gente observou o quê? Que houve a mudança de cor do azul para incolor. Se o cobre ele é responsável pela cor, esse cobre ele está indo para algum lugar. Né? Ele está deixando de estar na solução e ele está indo para algum lugar. Ou seja, ele está deixando de estar dissolvido em água. E aí, o que é que acontece? Esse cobre está indo para onde? Falei para vocês que no prego, com o passar do tempo, a gente começava a ver um depósito de algo, né? De um sólido ali sendo formado sobre o prego. Então, é justamente isso que está acontecendo. O cobre CO2+, ele está saindo dessa solução aquosa e se depositando no prego, tá? E, com o passar do tempo, a massa do prego, do ferro que está no prego, ela também diminui. Ou seja, essa massa de ferro, ela está indo para onde? Para algum lugar. Ou seja, ela está indo para a solução que era de cobre, né? Então, considerando que a massa do prego ela diminui, pode-se concluir que a presença de íons Fe2+ na solução, que está descorando, deve-se justamente à reação entre o metal do prego com os íons do cobre, que estavam lá em solução do sulfato de cobre. Essa transformação consome o metal ferro, o que explica a diminuição da massa do prego. Então, professora, em reações, o que é que acontece? Então, se vocês verem aí no slide 9, nós vamos ter o quê? O ferro sólido reagindo com o cobre 2+, que estava em solução, formando o quê? O ferro 2+, que vai para a solução, e o cobre sólido que se deposita sobre o prego. Ou seja, acontece aí vocês podem ver que acontece um processo aí inverso, né? Um perde elétrons do ano para o outro e o outro recebe esses elétrons. Professora, explica um pouco melhor essas reações detalhadamente. Se vocês observarem, lá no slide 10 nós temos essas reações mais detalhadas, tá? O que acontece primeiro? Acontece a oxidação do ferro, porque o ferro ele perde elétrons, tá? Se vocês perceberem aí, ele está indo de ferro 0, né, que é o ferro sólido, para ferro 2+, tá? Ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Quando nós temos um metal perdendo elétrons, a gente chama esse processo de oxidação. Então, metal perdendo elétrons, indo do seu estado sólido para o seu estado iônico, como é nesse caso, do ferro sólido para o ferro 2+, nós temos uma perda de elétrons, ou seja, nós temos um processo que a gente chama de oxidação. Então, aquele ferro, ele oxidou, certo? E aí, o que foi que aconteceu com o cobre? Então, se vocês analisarem aí, o que aconteceu com o cobre foi que esses 2 elétrons que o ferro perdeu, ele tem que ir para algum lugar. Então, o cobre que estava ali em solução, ele é o quê? Cobre 2+. Então, ele pega aqueles 2 elétrons para ele e se torna o quê? Cobre 0, cobre sólido, tá?
Então, esse processo onde um metal ele ganha elétrons é o que a gente chama de redução. O metal ele reduziu, ele ganhou elétrons, certo? Então vamos lá. Se a gente trouxer outro exemplo para vocês entenderem melhor, é o processo de enferrujamento do ferro, por exemplo. Então, o que é esse processo de enferrujamento? É quando eu tenho ferro reagindo com a água, tá? Então, a corrosão do ferro a gente chama de enferrujar, certo? E aí nós temos as reações de oxidação e a reação de redução que acontece. Reação de oxidação é quando o metal perde elétrons. Reação de redução é quando o metal ganha elétrons. Então, quem é que está perdendo elétrons aí? O ferro, ele está perdendo elétrons. Está indo de ferro sólido a ferro 2+, ou seja, é uma reação de oxidação. O ferro está oxidando. Mas ele perde esses elétrons para quem? Então, ele perde esses elétrons justamente para a água. Se vocês observarem aí, ó, a água, ela está ganhando, né? Nós temos oxigênio dissolvido em água, né? E a água e o oxigênio, eles estão aqui, ó, ganhando 4 elétrons. Se eles estão ganhando elétrons, qual é o nome desse processo? Redução, tá? E eles estão formando aqui, ó, o que a gente chama de 4 hidroxilas, né? E aí, se a gente for entender, né, nós temos o que nós chamamos de essa reação aí de oxidação e redução, é o que a gente chama de semi-reações. Então, a reação onde o ferro perde 2 elétrons é a semi-reação de oxidação. Essa reação onde nós temos a redução da água, né, a água aí ganhando elétrons, é o que a gente chama de semi-reação de redução. E quando eu junto nessas duas reações, é o que a gente chama de equação global de oxirredução, tá? Decoraram aí? Então, semi-reação de oxidação, semi-reação de redução. Juntando as duas, nós temos a equação global de oxirredução. Então, gente, esses dois processos, eles acontecem simultaneamente. Só pode existir oxidação se tiver redução. Só pode existir redução se existir oxidação. Porque a partir do momento que alguém perde elétrons, o metal perde elétrons, alguém tem que ganhar esses elétrons, tá? Então, esses dois processos, né, eles só acontecem juntos, tá? Então, por isso que nós temos a semi-reação de oxidação, semi-reação de redução e juntamos os dois para formar a equação global, certo? Dessa oxirredução, tá? Então, se vocês observarem aí, ó, os elétrons que foram perdidos pelo ferro, a água foi reduzida, né? Então, esses elétrons, eles não se perderam na natureza, né? Porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, aqui nesse caso, os elétrons que saíram do ferro já tinham seu destino direcionado, que era justamente para a redução do oxigênio, ok? Então, antigamente, o que é que acontecia? Antigamente, pensava-se que o processo de oxidação era ganhar oxigênio e o processo de redução era perder oxigênio ou ganhar hidrogênio. Só que hoje em dia, como os estudos avançaram, sabe-se que esse processo de oxidação e redução está intimamente ligado ao ganho e à perda de elétrons pelo metal, certo? Então, as reações de corrosão desses metais são justamente reações de oxirredução, tá? Então, por exemplo, quando nós temos uma lâmina metálica introduzida em uma solução que contém metais, que contém cátions, de um outro metal que é mais reativo do que esse metal da lâmina, o que é que vai acontecer? Vai acontecer justamente esse processo de oxirredução, porque esse metal que está em solução, que é mais reativo, ele vai reagir com esse metal que está ali na lâmina, né? Então, nós vamos ter a ocorrência de quê? Da oxidação, que é o processo de perda de elétrons pelo metal doando,
né, para outra espécie, e o processo de redução, que é o ganho de elétrons, né, por esse outro metal. Esse tipo de transformação envolve o que a gente chama de transferência de elétrons, um ganha e o outro perde, tá? E a corrosão do metal é assim, expressa justamente essa tendência do metal de retornar à sua forma de origem, né? E são processos, como eu falei para vocês, que ocorrem simultaneamente. Não esqueçam disso. Só pode existir uma reação de oxidação se existir uma reação de redução, tá? Porque enquanto uma espécie ela oxida, a outra está reduzindo, tá? Então, como um exemplo aqui, vamos analisar justamente, né, vendo reação por reação, aquela corrosão dos íons cobres e do íon ferro, tá? Então, vamos olhar aqui calmamente para a gente entender bem direitinho. Se a gente tem, né, o processo de reatividade, nós temos, se a gente olhar lá para aquela escala de reatividade que está lá no slide 7, vocês vão ver o quê? O ferro, ele é mais reativo do que o cobre, tá? Se ele é mais reativo do que o cobre, quem vocês acham que vai sofrer oxidação, que vai perder elétrons? Vai ser o ferro ou vai ser o cobre? Se o ferro é mais reativo, então é ele que tende a sofrer esse processo de oxidação, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos a primeira reação, nós temos justamente essa reação de oxidação, onde o ferro ele perde quantos elétrons? 2 elétrons para a solução que ele se encontra, tá? Então esse ferro perdeu 2 elétrons, mas ele perdeu esses 2 elétrons para quem? Justamente para o cobre que estava em solução. A gente viu que o cobre que estava em solução, ele sofreu dissociação iônica. Se ele sofreu dissociação iônica do seu sal, quer dizer que agora ele se encontra na forma de íon. Justamente cobre 2+, né? Ou seja, ele está precisando aí de quantos elétrons para ficar estável? Mais 2 elétrons para ficar estável, certo? Então, esses 2 elétrons estão vindo da onde? Da reação de oxidação de quem? Da reação de oxidação do ferro, tá? Então, quando acontece o processo de oxidação do ferro, o cobre, que está presente em solução, vai pegar esses 2 elétrons para ele, ocorrendo aí o processo de quê? De redução. Então, se vocês analisarem aí, nós temos a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Vale salientar que o que é que vocês estão percebendo aí nas reações a diferença das reações de oxidação e redução? É justamente a posição onde se encontram os elétrons. Vocês estão vendo que os elétrons na reação de oxidação, eles estão aonde? Nos produtos. E os elétrons na reação de redução estão aonde? Nos reagentes. Então, eu sempre tento, assim, para não confundir onde ficam os elétrons na reação, eu sempre atrelo a palavra redução, esse RE, com RE dos reagentes. Então, na redução, os elétrons sempre vão se encontrar onde? Nos reagentes. E na oxidação, os elétrons vão sempre se encontrar onde? Nos produtos. Justamente porque, quando nós temos ferro sólido, né? Ele vai formar o quê? Fe2+ e 2 elétrons. E esses 2 elétrons aqui do produto da reação de oxidação vão para onde? Reagir com o cobre 2+, para formar o quê? O cobre sólido. Entendido? E aí, é interessante, porque nesse slide nós temos uma definição nova, certo? Nós temos a definição de agente redutor e agente oxidante. Professora, o que seria o agente redutor? Agente redutor é aquele que vai ser responsável por causar a oxidação. Entendam bem, ele vai causar a oxidação e não sofrer a oxidação,
Como assim, professora? Então, vamos lá. Eu tenho o ferro aqui, ele está sofrendo oxidação, né? Se ele sofre oxidação, ele vai causar a redução, certo? Se ele vai causar a redução, ele é o agente redutor dessa reação. O cobre ele está sofrendo o quê? Redução. Se o cobre está sofrendo redução, quer dizer que ele vai causar a oxidação do ferro. Então, o cobre aqui, ele é o causador da oxidação. Então, é o que a gente chama de agente oxidante, tá? Então, se vocês olharem aí, ó, nós temos o ferro sólido como agente redutor, ou seja, o causador da redução do cobre. E nós temos o íon cobre 2+, como o agente oxidante, ou seja, aquele causador da oxidação do ferro. Então, não confundam isso. Se a espécie química em questão é o agente redutor, quer dizer que ela está causando a redução e não sofrendo a redução, certo? Se ela for o agente oxidante, quer dizer que ela está causando a oxidação e não sofrendo a oxidação, ok? Então, nós temos aí ferro como agente redutor, sofrendo oxidação, tá? E o cobre como agente oxidante, sofrendo redução. Se a gente for colocar essas reações de oxidação e redução, nós podemos somar essas duas reações para obtermos a equação global, que é o que vocês estão vendo aí, ó. Fe sólido, Fe sólido, né, que é o ferro sólido, se transformando em Fe2+, mais 2 elétrons. Essa é a reação de oxidação. E embaixo nós temos o cobre 2+, reagindo com esses 2 elétrons que foi perdido pelo cobre e formando, que foi perdido pelo ferro, desculpe, e formando o cobre sólido, ou seja, está sofrendo redução. Se eu somar essas duas reações, o que é que acontece? Vocês estão vendo que os 2 elétrons eles estão em lados opostos, certo? Então, toda vez que vocês somarem reações químicas, o que tiver de igual em lados contrários, que lados contrários? Um está no lado reagente, um está do lado do reagente e o outro está do lado do produto. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode cancelar. Então, o que acontece aí? Nós cancelamos esses 2 elétrons que estão no produto da reação de oxidação com os 2 elétrons que estão no reagente da semi-reação de redução. Quando eu cancelo os elétrons, fica só quem? Ferro sólido reagindo com cobre 2+, formando Fe2+, mais cobre sólido, certo? Ou seja, nós temos aí justamente intrínseco nessa reação, vocês estão vendo que há o quê? A transferência de elétrons daquele que sofre oxidação, que é o ferro, para aquele que sofre redução, que é o cobre. Então, é por isso que essas reações de oxirredução, elas acontecem simultaneamente. Só pode existir oxidação e redução se as duas estiverem juntas, ok? Então, façam os exercícios, certo, da apostila, do livro de vocês. E na próxima aula nós veremos o tema número 3, tá?